E nós ainda estamos na continuação daquele estudo que eu falei que ia demorar só 30 minutos, né? Mas acabou passando um pouquinho da hora, que eu não tinha nem estudado o livro. Mas, só recapitulando, nós estudamos que os hebreus já haviam saído do Egito e passaram no Egito quantos anos escravos? 400 anos, né? Tem o Gênesis fala que eles passaram 400 anos, né? Gênesis mais Êxodo, capítulo 12, 13, 12. Fala que eles passaram 430 anos, né? Tem essa diferença aí. Ou pode ser não um tempo específico, ou pode ser uma marcação de tempo diferente. Mas a palavra de Deus não se contradiz, ok? Eles passaram em torno de 400 ou 430 anos sendo escravos na terra do Egito. E nós também estudamos, né, que eles passaram do Egito ao Monte Sinai, levou 45 dias, né, para eles chegarem ao Monte Sinai. E quando foi no 50º dia, que é o dia de Pentecostes, é o dia que Deus desce, também vimos isso aí. E também já vimos aquele paralelo que tem em Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, Deus, o Espírito Santo, desce. Como aqui também, né? 50 dias depois que os israelitas saem do Egito, Deus desce também ali no monte. Também falamos um pouquinho aqui sobre as dispensações, que é a administração das revelações de Deus ao longo da história. Nós temos aqui um pouquinho também que são 7 dispensações, né? Chegamos a falar até a 4ª dispensação. E esse é um pouquinho do resumo. E eu tinha parado, nós fizemos 2 recapitulações, né? Passando pelas dispensações de Gênesis até Êxodo, a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei. E nós, na recapitulação, nós paramos no capítulo 15, né, de Êxodo, quando o povo de Israel sai da terra do Egito e chega no deserto de Sur. E de Sur, eles vão para o deserto ali de Mara, onde as águas eram amargas e que ninguém podia beber as águas de Mara porque eram amargas. E diante daquela situação, o povo murmurando, com sede, sem água, o que Moisés fez? Ele orou a Deus, ele clamou ao Senhor, né? Como está aqui. Então Moisés clamou ao Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 15. Não estou conseguindo ver o verso direito, né? Tá embaçado aqui. Êxodo. Deixa eu ver. 22, 23. Êxodo 15, 25, né, onde Moisés clama. E depois, meus irmãos, que eu estava estudando um pouquinho os 10 mandamentos, aí eu fui ver, né, Moisés, uma das coisas aqui, não esse Moisés aqui, né, mas também pode ser, quando você vai ler a Bíblia, é sempre bom nós atentarmos a cada palavra e a cada expressão, examinando cada palavra cuidadosamente e lendo a Bíblia devocionalmente. Não é somente a leitura da Bíblia, mas é a meditação na palavra de Deus, também como nós vimos com o nosso irmão Lutero, né? Mas também a meditação, ver Deus em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, de Gênesis até Apocalipse. Então nós também devemos ver isso. E quando eu estava estudando, né, principalmente essa parte onde vai do deserto até o Sinai, onde os hebreus passam por algumas dificuldades, o que você consegue observar, além das dificuldades, é que Moisés, ele orava em todo momento. Ele orava. Quando o povo aqui estava querendo água doce, era só água amarga, que Moisés fez, orou.
E no capítulo 17 que Moisés fez, orou também. No capítulo 16, 17, Moisés ora. Mas não é qualquer tipo de oração que ele faz. Não é um tipo de oração mecânica. O que é a oração? Vou logo adiantar aqui. A oração não é você ter bons pensamentos. A oração não é ter bons pensamentos. Guarde isso. A oração não é meditar. A oração também, ela não é um treinamento para a sua mente. Não é nada disso. Não é nada para o nosso aperfeiçoamento intelectual. E a oração, a essência da oração é falar com Deus. Você fala, Deus ouve e responde. Se nós observarmos aqui, a oração de Moisés não foi uma oração fraca, apesar da carne. Não foi uma oração sem fervor. Observe. Êxodo 15, verso 25. Né? Se não estiver errado aqui, dá para enxergar no direito. Então, Moisés clamou ao Senhor. E quando você vai na língua hebraica, onde tem vários sentidos, quer dizer gritar, falar em alta voz, clamar. E essa é uma das coisas que está faltando também nos dias de hoje. O povo aqui tem dois contrastes. Uma situação com dois contrastes. Uma dificuldade e duas reações. Qual? A dificuldade é que as águas estavam amargas. E qual é a reação dos hebreus e de Moisés? Os hebreus saíram do Egito, murmuraram. É uma coisa. E Moisés, por outro lado, orava. Consegue ver esse contraste? E como eu havia falado, os hebreus eram pessoas que não encontraram o seu prazer em Deus. Viviam insatisfeitos com tudo. Era bem interessante. Também estava meditando em casa. Diante de qualquer situação, eles murmuravam. E Deus não levou os hebreus indo em direção a Gaza, onde é a cidade dos filisteus, até a terra de Canaã, porque certamente iria ter uma guerra e o povo poderia voltar. Diante das dificuldades, o povo de Israel murmurava. Diante da guerra, o povo fugia dos inimigos. Mas diante de Deus, eles murmuravam e tratavam Deus como se fosse o inimigo. Será que algumas vezes nós também não somos assim? Será que algumas vezes, quando nós passamos dificuldades e vemos a guerra, não queremos voltar também? Isso acontece conosco sempre. Contudo, Moisés, ele também não quer voltar para o Egito, como os hebreus. Moisés não reclama. Moisés aqui mostra dependência de Deus quando ele ora. Ele mostra também sua confiança em Deus, a sua satisfação e o seu prazer em Deus. Então Moisés clamou ao Senhor. E o que está faltando hoje é de pessoas que clamam, de pessoas que oram, de pessoas que realmente querem se entregar a Jesus. Realmente de pessoas que veem as dificuldades e não reclamam e oram. Pessoas que somente procuram o seu contentamento somente em Deus. É isso que nós precisamos. Jeremias, por exemplo, ele foi um profeta conhecido como o profeta chorão. Sabe por que nós não choramos hoje? É porque nós estamos muito intoxicados pela internet.
É porque nós estamos muito intoxicados pela sociedade hoje. Como também é um rap, né? Gospel. Qual foi a última vez em que você chorou em ver uma geração depravada? Bem interessante. Sempre quando eu vou estudar na sala de aula, nós podemos ver, na sala de aula você vai encontrar alunos ímpios que nunca conheceram a Deus, alunos que nunca foram à igreja, que talvez tenham ouvido falar da palavra do Senhor. Em sua sala de aula você vai encontrar pessoas religiosas de várias religiões, a começar do catolicismo, adventismo e principalmente pessoas da Assembleia. É uma das pessoas que eu estou observando. Adventista eu nem falo, não precisa nem de comentar, porque também já estão se conformando com esse mundo. Católicos eu nem menciono, porque infelizmente tem alguns que querem ser psicólogos. E muitas vezes também na sala de aula eu tenho falado que a psicologia tenta transformar o pecado em doença. Essa você vê. A Bíblia fala muito de ansiedade e não de transtorno de ansiedade. Pessoas estão se conformando com o mundo, em vez de chorarem e de clamarem pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu consigo observar na sala de aula, quando um ímpio faz uma piada, os religiosos começam a rir também junto com eles. Algumas vezes lá tem lanche, momento de lanche. Fica lá os ímpios lanchando com os justos, tudo junto. Você não vê quase nenhuma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre quem teme a Deus e quem não teme. É desse jeito, como está lá em Malaquias. Você não vê nenhuma diferença. Chega um crente na sala de aula, ninguém teme. Tudo normal, né? Quando alguém faz uma piada, o crente ri, em vez de chorar. Em vez de orar, em vez de repreender aquele aluno que está fazendo, além de piada, e na verdade não é qualquer tipo de piada, além de zombaria, palavras imorais que desagradam a Deus, em vez de chorar e de clamar ao Senhor. Qual foi a última vez em que você orou pela sua sala de aula, nominalmente? Você faz isso? Lá na sala de aula, algumas vezes, quando eu vou pregar, eu já havia falado, eu oro por cada um de vocês nominalmente. Graças a Deus ele tem melhorado um pouco, né? Mas não adianta orar. Somente orar não vai. Santificação e obediência e repreensão. Nós temos que orar também pelo estado da igreja, ainda mais que é eleição. Por essas dificuldades nós também temos que orar. Então, meus irmãos, avançando um pouco mais, né, só queria destacar essa lição. Vocês sempre irão ver Moisés clamando ao Senhor. Então, Moisés clamou ao Senhor. Moisés gritou, chorou, clamou ao Senhor. Se você observar, nenhuma das orações que Moisés fez, Deus negou. Ou até houve uma negação. Qual? Ele queria entrar na terra prometida, mas não entrou, né? Mas graças a Deus que ele entrou em uma terra superior àquela, a Canaã celestial. Mas todas as orações Deus ouviu e respondeu. E no capítulo 16, né, resumindo, para nós chegarmos no capítulo 19, creio que não vou demorar nem 30 minutos aqui, de novo. Resumindo, o capítulo 16, eles vão do deserto de Mara, eles vão para Elim. E de Elim,
eles vão para Sim. E em Sim, eles começam a murmurar de novo. Deixa eu ver aqui. Dá nem para enxergar direito. Aqui começa a murmurar. E Deus, ele providencia o maná no deserto. E além do maná que Deus providencia, ele também manda cordoniza, que são um tipo de pássaros. E uma das lições aqui que nós podemos aprender é óbvio, né? Para quem, os irmãos aqui que conhecem mais que eu, aqui está mostrando a providência de Deus, apesar das murmurações do povo de Israel. E outra coisa, né? Fazendo uma analogia sobre Israel e o Egito. O Egito simboliza o mundo, o sistema. Faraó simboliza o diabo. Os egípcios, lá no Egito, os egípcios do Egito simbolizam as pessoas ímpias ou os demônios que ajudam o diabo. E os hebreus simbolizam ali o povo de Deus escolhido pelo Senhor. Os convertidos, os redimidos e os resgatados. Moisés pode simbolizar, aqui representar duas pessoas. Primeiro, Cristo, que nos livra do Egito, ou seja, do mundo. Ou pode simbolizar, segundo, nós aqui, que temos o dever também de pregar o Evangelho, a fim de que pessoas possam ser libertas do mundo. E os hebreus, mesmo depois de serem libertos do Egito, murmuravam. Assim também, meus irmãos, ainda nós, sendo salvos, ainda continuamos a pecar contra o Senhor. Contudo, Deus ainda se mostra providência em nossa vida. Então, já indo para o capítulo 17, né, sem demorar muito, o povo começa a reclamar de novo. Agora, de Sim, eles vão para Redifim. Aí nós podemos compreender, é o verso 2 do capítulo 19, né? Que fala que eles estavam em Redifim. Então aqui nós podemos também compreender o capítulo 19, verso 12, que falam que os hebreus estavam em Redifim e foram para o Sinai. E em Redifim começam a murmurar outra vez. E dessa vez não era alimento, era água. E entre aquele povo de Israel, Deus ordena que Moisés pegue o cajado. O cajado é símbolo de juízo, ali, de autoridade. E ordena que Moisés também pegue os anciãos e vá para perto de uma rocha. Se vocês observarem aqui, nesse capítulo, quero fazer uma observação que até o pastor lá na EPV também fez, se não me engano foi o Valdeci. Aqui, ó, Êxodo 19, verso 5. Deixa eu ver aqui. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão, né, o cajado, com que você feriu juízo, com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Então, aqui, ó, Deus ordena que Moisés passe adiante do povo, né, com aquele cajado, que é o juízo. E também fala que Deus iria estar em cima de uma rocha. E Moisés teria que bater na rocha onde Deus estava em cima. Deus estava entre Moisés e a rocha.
É interessante que Moisés ele iria bater em Deus, não é verdade? E de fato, ele fez isso. Isso também é real, ao mesmo tempo é simbólico. Então Moisés bate na rocha e da rocha sai água. O que isso simboliza é meio que uma profecia. Quando Cristo estava lá na cruz, um soldado romano pega uma lança e perfura ele, né? E sai sangue, se não me engano, água. Isso também. E no... Isso, nós andamos um pouquinho mais para frente, os amalequitas atacam o povo de Israel. Mais uma vez, os hebreus simbolizam nós. O Egito, o mundo. Faraó simboliza o diabo. Porém, os israelitas foram libertos do Egito. E além das dificuldades exteriores, além da falta de água, o calor, né, naquele deserto, eles estavam cheios de ovelhas, cheios de prata e ouro que levaram do Egito, sobrecarregados, e também não podiam entrar em guerra por causa da sobrecarga. Além disso, eles são atacados pelos amalequitas, descendentes de Amaleque. E os amalequitas aqui são um símbolo de oposição. Que é isso? Quando nós saímos do Egito, do mundo, iremos encontrar oposições em nossa vida. Muitas oposições, que nós poderíamos dar exemplo. Quando nós saímos do mundo, iremos encontrar oposições, que aqui está representando os amalequitas. Mas os hebreus conseguiram vencer os amalequitas. Assim também como Deus nos capacita também a vencer os amalequitas, as oposições. Tem o livro do peregrino, né? Quando o peregrino começa a ler a Bíblia e chega o evangelista ao peregrino e dá uma carta, né, para ele: fuja da ira vindoura. Ele pergunta: e para onde é que eu vou fugir? Aí aponta: tá vendo aquela porta ali com a luz? Mais ou menos, acho que consigo enxergar. Aí pronto, então vá reto, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então o cristão foi correndo. E alguns dos seus vizinhos, a ver cristão correndo, alguns falavam: esse é um louco. Outros falavam: volta, 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 né? E cristão correndo, né, para os ouvidos. E alguns elogiavam: isso aí, vai, vai, continua. É desse jeito, quando nós saímos do mundo, encontramos oposições. Mais uma vez, né, lembrando aqui, cristão ele encontra o sábio segundo o mundo. Que cristão ele quer se livrar, né, o fardo pesado, pecado pesado, ele quer se livrar desse fardo. Ele não consegue e se encontra com o sábio segundo o mundo. E qual é o conselho do sábio? Eu tenho um dos amigos aí, eu esqueci como é que que ele mora no Monte da Moralidade. Se você for até lá, você será liberto desse fardo. E cristão vai. Ele sobe ali no Monte Sinai, por assim dizer, pegando fogo. E ele vai percebendo que quando vai subindo, fogo vai saindo, vai pulando de pedra em pedra e não consegue chegar ao final. E é que ele percebe que errou. Não havia solução para o falho dele. Então chega evangelista e repreende ele. Ele começa a chorar. Então, sábio segundo o mundo, ele está representando as ideologias que irá nos fazer voltar para o mundo. Só você perceber, né? Não pense que a escola ela vai fazer com que o seu filho
seja alguém melhor. Não pense que a escola vai fazer de seu filho ou de sua filha alguma doutora ou uma juíza. Não. Ou fazer com que seus filhos sejam bem-sucedidos. De fato, os seus filhos serão bem-sucedidos se estudarem. Mas, infelizmente, eles irão aprender tudo errado. É só observar, você vai estudar biologia sobre a criação do universo. Biologia. E o que ele fala? Fala que, bem no princípio, né, havia um ponto de luz que explodiu e criou os céus e a terra. Pronto. E aí quando você vê o quê? Eu, em casa e na igreja, eu aprendo que os céus e a terra surgiram de Deus. Foram criados por meio da palavra de Deus. Aí você chega na escola, coloca seu filho lá na escola e fala que os céus e a terra foram criados por uma explosão. É algo meio ilógico. E além do mais, está contradizendo a palavra de Deus. E você também vai estudar mitologia grega, fala que vários deuses criaram os céus e a terra. É errado também. É o politeísmo. E na verdade, os céus e a terra, ali, aquele pontinho, não era exatamente o ponto. Alguns dizem que o universo ele era pequeno. Então aprenda, é a teoria da evolução, né? Big Bang. Era um ponto pequeno, denso e muito quente. Ele estava tão quente que foi expandido. O universo estava em expansão. E foi semelhante a uma explosão. E daí surgiu duas coisas: o espaço e a matéria. E aí surgiram vários meteoros. E esses meteoros foram batendo no outro, né? Aí também a Terra foi atingida por vários meteoros. E a Terra, ela era quente, de acordo com essa teoria. E por ser quente, né, foi produzindo ali o calor. E foi surgindo a água, os mares. Então quando surgiam os mares, por causa do calor, a água evaporava e subia para o céu. E ali também foi criando as nuvens. Chegava um certo tempo que essa água descia. E foi criando os mares. Por causa do calor, a água subia de novo. E era sempre esse ciclo, né? A água subia e descia, subia e descia. E nesses mares foi bolando, né, algumas reações químicas, como eles falam. Uma sopa aminoácida. É isso que você é. Se você crê nessa ideologia, é ideologia. Então, quando um professor de biologia olha para você, ele está olhando um macaco ou uma sopa aminoácida. É o que ele está olhando. E aí, dessa sopa aminoácida, né, esqueci qual é o nome das células, foram surgindo outros seres. E foi evoluindo, né? Até chegar o sapo, a rã, a cobra. Aí a cobra virou um leão, o leão virou uma serpente, sei lá, virou um macaco, uma girafa, um elefante. Depois virou um chimpanzé de novo, até chegar no homem. E aí nós somos somente produtos de algo que deu certo. É por meio dessas ideologias, dessas oposições ideológicas, né? Algo inadequado e lógico, que o diabo, mais uma vez, apesar de ele estar lá no Egito, ele sai, né, do Egito e quer nos trazer de volta. Só você observar, depois que Israel saiu do Egito, o que Faraó fez? Nossa, como é que eu pude deixar eu sair? E foi de novo. Assim também o diabo tenta nos perseguir. Seja por meio de tentações, seja por meio de más amizades, seja por meio dessa ideologia que os irmãos acabaram de ouvirem, que na verdade já tira Deus do centro. Como disse Tolstói, se Deus não existe, então
tudo é permitido. Se não existe de fato, meus irmãos, um ser grande, um governador, um juiz, alguém maior que nós, que cria leis, que estabelece leis nesse mundo, se não existe esse ser, então viva do jeito que você quiser. Foi mais ou menos assim que Paulo falou, né? Ali na Bíblia, eu esqueci qual é o versículo. É de jeito, meus irmãos, oposições. E algumas vezes nós iremos nos deparar com esses amalequitas aí, ok? E no capítulo 18, seguindo mais adiante, deixa essa moto zoadita passar. Estou só recapitulando, tirando aqui algumas lições, até chegar no capítulo 19, né? Então aqui bem no capítulo 18, resumindo também mais uma vez, o Jetro, sogro de Moisés, visita ele. Se nós observarmos um pouquinho mais para frente, o cargo de Moisés estava sendo muito pesado. Moisés ficava desde a manhã até ao anoitecer, tomando decisões ali, o que o povo deveria fazer. Então, Jetro, uma visita abençoada, chega ali perto de Moisés e pergunta: Moisés, o que você está fazendo? Sentado aí nessa cadeira durante o dia inteiro. Aí, porque só tem eu aqui para cuidar desse povo, o povo vem até mim e eu tenho que tomar decisões entre eles. Então Jetro dá um conselho. Ele pede para que Moisés levante ali auxiliadores, anciãos, para também ajudar Moisés a tomar as decisões. Então, as decisões mais fáceis, os anciãos que iriam ali tomar as decisões. Já as decisões mais difíceis, Moisés queriam tomar ali. Então, depois desse conselho, Moisés obedece esse conselho e Jetro sai, né, para sua casa. Isso aqui também nos ensina a não fazermos as coisas sozinhos quando temos necessidade de ajuda. Você não consegue compreender a Bíblia? Pergunte ao irmão. Está tendo dificuldade em algum pecado? Vá a algum líder, algum pastor, presbítero ou diácono, vá até ele. Peça conselhos. Tem dificuldades? É isso aí. Tem dificuldades com o casamento? Converse com ele. Quer arrumar alguma pretendente, algum casamento? Converse com ele. Dificuldade no trabalho? Converse com ele. Alguém está difamando você, falando mal de você? Vá até o pastor, peça conselho. É isso que esse capítulo está nos ensinando. É claro também que não devemos somente depender de pessoas, mas devemos também fazer a nossa parte. Então, já indo para o capítulo 19 aqui, onde nós havíamos parado. Bem no verso 3, continuando. Demorou 30 minutos só para chegar nesse versículo. Prometo que não irei demorar muito, da próxima vez. Então, o verso 3 desse capítulo diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Como também já havia dito no estudo anterior,
depois de 3 meses de caminhada, no terceiro mês, depois que saíram da terra do Egito, o povo de Israel chega no deserto do Sinai no primeiro dia desse mês, do terceiro mês. Como também havia dito, citando os comentaristas, eles falam que Moisés subiu ao monte bem no segundo dia. Depois, o terceiro, quarto e quinto dia, Moisés consagrou o povo. No terceiro dia de consagração, Deus desceu. Então aqui, bem no segundo dia desse mês, que é o mês Nisá, né, do calendário judaico religioso, Moisés sobe para encontrar-se com Deus. Aqui o verso diz: e do monte o Senhor o chamou. Do monte o Senhor o chamou. De acordo com Adam Clarke, aqui não é necessariamente Deus ele falando. E R.N. Chambre também fala que aqui não é Deus chamando Moisés. Aqui não é Deus chamando Moisés. Muito embora a palavra hebraica seja Jeová, né? Ou Yahvé, ou Yehová. Muito embora aqui seja Deus chamando Moisés, de acordo com Estevão, lá no Novo Testamento, não é Deus chamando Moisés. Bora abrir lá em Atos capítulo 7, verso 38. Para os irmãos verem aí. Atos capítulo 7, verso 38. É a defesa de Estevão. Atos 7, 38. Para os irmãos verem, né, que aqui não é exatamente Deus que está chamando ele. Atos 7, 38. Não vai enxergar nada. Como é que diz aí? 7:38. Eles, mulheres, que esteve na congregação do deserto, no anjo que falava, no monte Sinai, e com nossos pais, foi ele que recebeu a palavra de Deus, para nos transmitir. Perceba aí? Moisés estava no monte Sinai com um anjo do Senhor. Percebeu? Por quê? Porque Moisés também era um pecador, e não podia se aproximar de Deus. Era necessário um mediador, o anjo do Senhor, né? E é sempre bom fazer essa distinção, né? Quando a Bíblia fala do anjo e do anjo do Senhor. Quando a Bíblia usa a palavra anjo com a letra A minúscula, com essa letra minúscula, anjo com a letra minúscula, é um anjo mesmo, é uma criatura. E quando fala anjo do Senhor com a letra A maiúscula, está falando ali de uma pré-encarnação de Cristo, né? De acordo com alguns teólogos. É o Cristo pré-encarnado. Como o Cristo disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Moisés, como em sua condição de pecador, também não podia se aproximar de Deus. Era necessário que o Cristo pré-encarnado fizesse essa mediação entre Moisés e Deus. Ok? Os irmãos conseguiram compreender essa parte? E quando fala anjo, né, essa palavra anjo, né, como sempre nosso irmão José lembra, quer dizer mensageiro, né? Angelos, mensageiro. Vem do grego angelos. Então, né, como o José também sempre fala, então se alguém tiver o nome Ângelo ou Ângela, então é mensageiro ou mensageira. Ok? Então avançando um pouco mais para frente, aqui diz que Deus
chamou Moisés. E Moisés aqui, ele vai fazer um papel de mediador indo e vindo. Indo e vindo. Indo do Monte Sinai e voltando do Monte Sinai. Indo receber a palavra de Deus e voltando para anunciar a palavra de Deus ao povo. Ele está fazendo um papel de mediador entre Deus e o povo, porque o povo também é pecador, necessita de outro mediador, né? Não é que nem o catolicismo, que para você chegar até Deus precisa de Maria, aí de Maria você precisa de outro santo, aí para chegar nesse outro santo precisa de outro santo para chegar até Cristo, né? Mas não é assim. Aqui também, meus irmãos, está sendo cumprida uma das palavras de Deus, se não me engano, em Êxodo 3:12, né? Como está aqui no esboço. Êxodo 3:12 fala que depois que os filhos de Israel fossem libertos do Egito, Deus os traria para o Monte Sinai, onde o adorariam. Então, essa palavra se cumpre aqui, com Deus chamando Moisés. E indo um pouquinho mais adiante, nós iremos ver aqui que Moisés precisa de um mediador para chegar a Deus. Repetindo, Moisés precisa de um mediador para chegar a Deus. E o povo, aquela multidão de pessoas, também precisam de um mediador para chegar até Deus. Aqui vai ver um pouquinho isso aí mais à frente. O verso continua, né? Verso 3. Assim, você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Aqui ele está enfatizando. Assim você anunciará, assim você falará à casa de Jacó. Assim você falará à família, os descendentes de Jacó. E desse modo você também irá falar aos filhos de Israel. Você consegue perceber uma alternância entre Jacó e Israel? Assim você falará à casa de Jacó, e assim você anunciará aos filhos de Israel. Jacó e Israel. Isso nos lembra, quando eu estava estudando, isso me lembrou da conversão. Porque Jacó, né, o nome Jacó quer dizer suplantador ou enganador. Deixa eu ver aqui. Agarrador de calcanhar. De acordo com o nascimento dele, né? Quando Esaú estava nascendo, aí depois chegou Jacó, não, eu é que vou nascer primeiro. Aí puxa o calcanhar de Esaú. E Jacó nasce primeiro que Esaú. E se nós percebemos, né, o histórico de Jacó, pegou enganou seu irmão com a primogenitura, também tomou a bênção que era para ser para Esaú. Jacó, ele era caloteiro, hein? Ele era mentiroso, de acordo com Gênesis 27, verso 36. Depois que Esaú percebe que ele foi enganado, ele fala assim: não é à toa que o nome dele é Jacó, porque me roubou a primogenitura e agora me roubou a bênção que era para ser para mim. Então, meus irmãos, Jacó, ele era mentiroso. Mas também ali eram dois irmãos ímpios. Esaú, se nós olharmos um pouquinho mais para frente, Esaú se casou com uma das filhas de Ismael. Ismael são os árabes, os que estão lutando contra Israel agora. Estão ali em guerra. Então ali é guerra entre parentes.
guerra entre parentes. Um é que era pior que o outro, né? E o nome suplantador, né? Jacó quer dizer suplantador. E o verbo, né, que vem do verbo suplantar, quer dizer coagir, demonstrando certa superioridade. Coagir, demonstrando certa superioridade. Aqui foi antes de Jacó se encontrar com Deus em Peniel. A palavra coagir também quer dizer obrigar, oprimir, humilhar também, demonstrando superioridade. Então, meus irmãos, quando também nós éramos ímpios, nós também éramos arrogantes, querendo ser superiores uns aos outros. Isso se dá por pessoas que querem ganhar dinheiro rápido pela internet, né? Tem a palavra mais doce do universo, Pix. Todo mundo agora quer receber um Pix. Com esse marketing aí também, a inteligência artificial, ao qual, né, você pode ficar horas e horas para assistir vídeo e ganhar dinheiro. Pessoas agora que querem ser donas do seu próprio nariz, correm atrás de cursos, graduação, pós-graduação e mestrado. Tudo isso para ser superiores às outras. Que nem, por assim dizer, chega uma posição que nem Elon Musk, né? Dominando o universo aí com a tecnologia. Nós também somos assim, meus irmãos, orgulhosos. Vamos atrás de trabalho, por quê? Porque temos inveja do próximo. Ele tem uma bicicleta e eu não tenho. Então eu vou trabalhar para ter algo melhor que o dele, uma moto, para ser superior. Ele tem um carro. Não, ele tem uma moto. Eu vou trabalhar para conseguir um carro. Queremos ser superiores aos outros. Queremos ser mais inteligentes que aos outros. Algumas vezes também eu vejo até... É capaz até, graças a Deus que não tem isso, né, em nossa igreja, quando chega duas irmãs com a mesma roupa. Né? Aí uma fala, eita, vou ter que ir para casa trocar de vestido. É capaz de arrumar uma confusão, porque a mulher quer ser única. Mas também, por causa disso, pode ser superior à outra. Uma quer ser mais bonita que a outra, mais elegante que a outra. E nós somos desse jeito, orgulhosos. Queremos satisfazer os nossos próprios desejos, assim como Esaú. Um dos pregadores que tinha dificuldade com a mentira, né, como Jacó, era Paul Washer. Os irmãos devem conhecer aqui Paul Washer. Qualquer coisinha, mentia. Não conseguia deixar a prática da mentira. Tem um vídeo lá no YouTube que foi só um trecho, né? Depois que o padre morreu. Ele também já sonhou, Paul Washer, ele sonhava com ele atrás de um púlpito, pregando. Mas com esse sonho parecia mais um terror para ele. Paul Washer odiava isso. Ele não gostava da palavra de Deus. Mas por graça, ele foi convertido e abandonou a mentira. E de acordo também com Hernandes Dias Lopes, Jacó, ele saiu de sua casa, sabe com quantos anos? Sabe com quantos anos Jacó saiu de sua casa, da casa de seus pais? Vai pesquisar? E as mãos conseguem chutar. Continuar. Os irmãos conseguem chutar com quantos anos
13? Não. Mas, com quantos anos Jacó saiu da casa de seus pais? De acordo com Hernandes. 17. Não. Ô, tá longe. Era maior ele, não? Mais. 20. Mais. 40. Mais. 70. Quase. Um pouquinho, 50. um pouquinho mais. Deixa eu ver. 100, Um pouquinho menos. Menos. 90, Eu vou falar. Jacó. Hã? 80, Menos. 70, 3. Quase. Chega um pouquinho perto. 75, Quase. 74. Quase. 76, 77 anos. Era novinho. Novinho, né? Mas naquele tempo você considerar novo, né? Porque eles viviam até mais de 100 anos. Por aí a pessoa vivia mais ou menos 120 anos, 140, por aí. É tanto que tem uma parte que fala que quando ele tinha 100 anos, ele ainda era jovem. Então, se fosse para os dias de hoje, né, que os jovens têm que sair de sua casa com 18 ou 20 anos, até anos, né, até com 14, 13 anos. Infelizmente, né, teve... Mas sai, você só vai sair daqui com casa casada. Vai lá, vamos conversar com a mulher aí. Teve um caso, né? Aí passou lá na internet, no jornal, dois jovens de 14 anos, 15, se casaram e houve uma confusão aí, né? Não me lembro. Não sei se foi um menino que matou a menina, eu não me lembro, né? Mas aconteceu uma confusão aí. Casou jovem demais, despreparado. Mas Jacó, trazendo aqui para nosso contexto, são aquelas pessoas que não querem casar, que não querem ter filhos, são relaxados, são ociosos, são preguiçosos, que querem ser sustentados pelo seu pai e a sua mãe. Será que também nós somos assim quando somos ímpios? Queremos papinha na boca, né? Queremos tudo na mão. Eu não vou falar isso no meio de sala de aula, eles querem não apanhar, né? É verdade. É chamada a geração miojo, né? Mas eu vejo que isso acontece, cuidar do pai não. Infelizmente, eu não queria falar aqui, mas meus tios são assim. 40 anos na casa do avô e não se casaram. Deu avô. Por parte de pai. Infelizmente. Ainda não se casaram. Também andaram no evangelho. Depois de um tempo, se desviaram. Alguns estão bebendo. Tem homossexuais também, minha família, gays. Outros estão fumando. Muito embora um deles seja médico, está aí no mundo. E alguns nem se casaram, né? Mas o médico mora no avô. Graças a Deus não, né? Não mora não. Mas, meus irmãos, é assim. Que é isso? As pessoas têm, antes de nós nos convertermos, nós temos o conceito errado de casamento. Ah, minha filha. A geração de hoje que antigamente casamento era ofensa, Eu acho que é uma benção. antigamente os jovens ficavam ansiosos para chegar esse tempo logo, para tirar do seu amor, esposa. Hoje em dia o casamento é como se fosse uma praga, coisa assim. Fala aqui, né, Leandro? Antigamente era fogo, bicho. Mas eu já vi uma pregação. Eu não encontrei mal, uma pregação de Paulo. Eu também explico essa você também. Casar, você casar assim, de certa forma você está não vou dizer preparado de si, né? Porque eu acho que tem como a gente estar 100% preparado, mas Como explica que tem algumas coisas que o jovem deve observar muito de casar. não faz parte do estudo, mas já que tocaram nisso, então vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis 2, né, sobre o casamento, para os irmãos verem como é que nós também, até mesmo nós, antes de nós conhecermos o Evangelho, temos
o conceito errado de casamento. Alguns pais até falam: minha filha, se case com 30 ou 40 anos, aproveita a vida, não é assim? Nosso presbítero é Josué, quem o diga mesmo. Gênesis 2, verso 24. Eu estava estudando esse verso aí um tempão já, para falar sobre o casamento. Tem muita coisa só nesse verso. E eu vou falar uma delas aqui, que os irmãos já devem ter percebido, ou talvez não. Gênesis 2, 24, que diz aí: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebeu aí? Se nós analisássemos de palavra por palavra, ia ser muita coisa. Mas ele fala assim: por isso o homem, não está falando o velho como Jacó, nem a criancinha, né, de 8 anos, ou o jovem de 14 anos. Não. O homem. Não está falando a criança, guardem isso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. O homem. O que é isso? É uma das condições para você se casar. Qual é? É que antes de você se casar, você deve ser homem. Uma mulher. Que é isso? Ser maduro. Antes de você se casar, você deve se desenvolver. Compreenderam isso? Se desenvolver. Nós nos desenvolvemos mais ou menos em 3 áreas. 4. Primeira área, intelectual, a mente. Por isso que os pais aqui, além de casamento, dever dos pais de ensinar o filho. Por isso que os pais devem ensinar os seus filhos, prepará-los intelectualmente para se casarem. Segundo, nós nos desenvolvemos fisicamente. Uma criança não pode ficar grávida. Ou talvez, né? Chega. Ele vai sair escancarado. Meu irmão, sério. Chega, príncipe. Vai lá, Então, meus irmãos, ele nem se alimentou ainda, está passando por um tratamento. Não vai. continuando aqui, né? O homem se desenvolve intelectualmente. Isso também tem a ver com conhecimento, né? Como é que você vai cuidar de sua esposa sem conhecimento? Como é que você vai construir uma casa sem saber como é que se constrói? Eu também posso dizer assim, por avião, porque uma criança não vai saber o que ele está passado no dia a dia, né? Exatamente. É porque você não tem experiência. Então, para você se casar, você deve se desenvolver. Se desenvolver intelectualmente, conhecimento. Se desenvolver fisicamente, corpo. Não somente ter corpo bonito, né? Claro. Também, cuide bem do seu corpo, se alimente, durma bem. E boa sorte para você. Isso aí. Mas também devemos cuidar também da saúde. Ok? Sobre falar desenvolvimento físico, não se casem com alguém por ser bonito ou bonita, né? Os irmãos aqui também já conhecem, já sabem a palavra, né? Como está lá em Provérbios 22:11. Assim como joia e o focinho de um porco, assim é a mulher bonita sem descrição, ou sem juízo, sem conhecimento, sem temor de Deus. Compreenderam? Provérbios 22:11, se eu não me engano. Então, terceira área, o homem se desenvolve intelectualmente, fisicamente, socialmente, que é na sociedade, na sua relação com seu pai, sua mãe, seus irmãos, na sua relação com os irmãos da igreja,
com o mercado, com o trabalho também, com as empresas, no seu relacionamento com amizades, seja boas ou más, locais de emprego, de lazer, desenvolvimento social. O homem se desenvolve intelectualmente, fisicamente, socialmente e, um dos mais importantes, quarto, espiritualmente. A Bíblia diz também lá no Evangelho de Lucas que Cristo ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Cristo crescia fisicamente como homem, crescia em graça diante de Deus, seu relacionamento com Deus, seu conhecimento acerca de Deus, sua piedade sobre Deus, desenvolvimento espiritual. Ele também crescia em graça diante dos homens, seu relacionamento social para com as pessoas. Então, essa é uma das condições para que o homem ou a mulher se casem. Precisa se desenvolver intelectualmente, fisicamente, socialmente e espiritualmente a sua vida com Deus. Amém? Conseguiu compreender? Então, voltando para Êxodo 19, ainda tem muita coisa, né, para falar acerca desse versículo. Sou muito de ficar repetindo para poder inculcar, né, na cabeça dos irmãos. Eita. Então, meus irmãos, Jacó era um homem relaxado, né? Não sabia ainda o que era casamento. Por assim dizer, foi se casar logo sem vigor. Eu também não quero ter filhos. Para que ficar pagando pensão, né? Mesada. Ter uma vida relaxada. Mas também que Deus nos livre também de ser assim. E Deus nos ordena casar jovem. Se você estiver abrasado, ardendo de desejos, subindo pelas paredes, se case. Então, ou também fazer como a Bíblia fala, né? Que o jovem tem que. Viver a sua juventude para Deus. E Se ocupar, né, com a mente e com as coisas de Deus, para que não viva, né? Como se diz, se atribulando com as coisas desse mundo. Chegar ao ponto de se abrasa. Exato. por isso que Deus ordena que o homem se case. Para quê? Para que ele não viva em imoralidade. Casamento é um compromisso. Primeiro que o casamento é uma instituição feita por Deus. Foi Deus que fez o casamento. Em segundo lugar, é uma ordem. E em terceiro lugar, ou em segundo lugar ainda, é um chamado. Casamento é um chamado. Casamento é um chamado. Então, se a mulher, ou se o homem não quer se casar, mas quer viver em cima de uma mulher, de outra, então ele está desobedecendo a ordem de Deus. Está negando o seu chamado, fugindo do chamado. Então, Jacó era esse homem, relaxado, dependente dos pais. Mas, depois que ele se encontra com Deus, depois também que ele também foi enganado, Depois de tanto tempo passou enganando, o Jacó, o enganador, foi enganado por Labão. Mas ele teve um encontro com Deus, quando ele foi se encontrar novamente com seu irmão Esaú.
queria até barganhar com Deus. Olha aí, antes da conversão, o conhecimento errado acerca de Deus. Querendo que Deus faça tudo do jeito dele. Senhor, se o Senhor fizer isso, isso e isso, eu irei fazer isso e isso. Barganhando com Deus. Se o Senhor me der pão e água durante essa viagem, eu prometo que hoje eu vou ser crente. É hoje que eu me converto. O conceito é errado também acerca de Deus. Mas chega um momento... Mas assim, hoje o povo pede uma coisa, não consegue aquela coisa e esquece que Exato. acaba aquilo, ele volta para Indo um pouquinho mais para frente, né? Já é 7h47. Então, se eu estiver passando do tempo aí, os irmãos fazem um sinal de fogo. Faz um sinal aí para eu parar. Então, depois que Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, a palavra Peniel, né, nome de um lugar, quer dizer a face de Deus. A face de Deus. Então, quando Jacó estava em Peniel, a face de Deus, o nome dele foi mudado. Eu não vou deixar o Senhor ir até não me abençoares. E o anjo querendo ir, não, eu não vou deixar o Senhor ir não. Pegava, por assim dizer, também no calcanhar do anjo. Não, vou deixar o Senhor ir não. Até o Senhor não me abençoar, até o Senhor não me der o que eu quero, até o Senhor não se curvar, por assim dizer, diante da minha oração, até o Senhor não ouvir o meu clamor, até o Senhor não ver minhas lágrimas, eu não vou deixar o Senhor ir. E foi necessário que o anjo do Senhor desse um golpe ali em Jacó, né, fraturasse a sua coxa. E bem interessante, acho que é a novela ou é o filme, quando ele anda assim mancando, aí ele se lembra do encontro que ele teve com o anjo. Nunca mais esqueceu. Nós também, meus irmãos, temos que nos lembrar do dia em que nós, como já foi dito, éramos filhos da ira. E agora somos filhos da graça de Deus. Agora aqui, Deus falava a Jacó, enganador, a pecadores, merecedores da ira. Agora Deus também está falando aos filhos de Israel. Aqueles que não mereciam misericórdia, agora recebem misericórdia. Como está lá no livro de Oséias. E em um lugar onde eu disse, você não é mais o meu povo, agora eu lhe digo, você é o meu povo. Quem não recebia minha misericórdia, agora recebe. E em contraste, o nome Jacó é enganador. O nome Israel é aquele que luta com Deus. Israel é aquele que luta com Deus. Observe, ele não está lutando contra Deus. Deus aqui não é mais o seu adversário. Ele luta com Deus, lado a lado de Deus. E Deus ele também é chamado de o Senhor dos Exércitos. É o que está agora do seu lado, lutando e pelejando por você. Agora sim, você não precisa de fazer como Jacó, né? E atrás da bênção. Agora é a bênção que vai atrás de você. Não precisa agora de você ficar nas festas procurando um crush, né? Como é falado aí. Alguém para ficar. Agora sim, você pode esperar em Deus e ver que Ele vai virar uma varoa, né, para você, não para ficar, mas agora para casar, não para um momento, mas para toda a eternidade.
Agora sim, você não precisa mais de ficar satisfazendo o seu desejo. Você agora pode fazer a vontade de Deus. Porque agora você não luta contra Deus. Agora você luta com Deus, lado a lado de Deus. Agora sim, você tem comunhão com Deus. Você agora está face a face de Deus. Então, meus irmãos, nós possamos também lembrar-nos do dia em que nós éramos pecadores. E também lembrar-nos de que muitas vezes, quando nós estamos nessa caminhada, e eu percebo, eu falo isso por minha experiência própria, que quando nós recebemos o Evangelho pela primeira vez, é como se fosse algo novo, não é? Você não conhece nada e você se encanta com o Evangelho, com Deus. Um Deus que você pensava que era Papai Noel, agora você vê um Deus irado e começa a temer diante dele. Um Deus que você pensava que era como você, como está lá em Salmo número 50, verso 21. Pensavas que eu era como você? Diz o Senhor. Não. Agora sim nós passamos a reverenciar esse Deus. Nós passamos um momento em que os teólogos chamam de a lua de mel. Agora você quer falar para a sua família quem é Cristo, quem é Deus. Agora sim você quer se reunir com a sua família, quer orar com a sua mãe, embora ela seja ímpia. Você quer orar com seu pai, falar da palavra de Deus, embora ele não conheça Deus. Agora sim você quer ensinar seus filhos, muito embora eles ainda não conheçam a Deus. Agora você quer chegar lá na sala de aula, professor, eu quero fazer uma oração aqui na sala de aula. Hoje eu também vim trazer uma palavra. Será que eu posso? E você anuncia. É a lua de mel. É quando você começa a ler a Bíblia, dia por dia. Você começa a se encantar com esse livro, como Martim Lutero. Passou, se não me engano, foi 3 dias e 3 noites dentro de um quarto, estudando o livro de Salmos, porque ele havia se encantado com o livro de Salmos. Estava ali só apenas comendo pão e água. Foi necessário que arrombasse a porta para tirarem ele. Será que nós também temos esse mesmo relacionamento com a palavra de Deus? Será que nós ainda temos o mesmo fervor que tínhamos quando conhecemos a Deus? Será que ainda costumamos a ler a Bíblia frequentemente como antes? Como vocês sabem, teve uma jovem aqui entre nós que leu a Bíblia, o Novo Testamento dentro de, se não me engano, foi 1 mês ou foi 2 meses. O Novo Testamento dentro de 1 mês ou foi 2 meses, se não me engano. Foi 1 mês. Porque ela mostrava evidências de conversão. Mas infelizmente essa jovem não estava aqui entre nós. Por quê? Porque deu brecha para o pecado. Deixou ser influenciada pelas amizades. Aqueles seus amigos lá que jogam bola. Suas amiguinhas na sala de aula. Que em vez de você pegar a Bíblia e anunciar a palavra para elas, você acaba fechando a Bíblia e deixando-a de lado. Será que nós ainda conservamos aquela doutrina em nossa mente? A doutrina que mais mexeu comigo e que foi um marco para a minha conversão foi a doutrina da justificação. Graça. É uma das doutrinas que eu mais gosto de falar. Como é que Deus pode declarar eu e você justo diante dele, sendo nós pecadores? E aí que vem a resposta: Jesus. Jesus. Acabou?
Então, meus irmãos, que nós possamos também meditar. Será que eu estou lutando contra o pecado como da primeira vez? Quando eu me converti, foi no primeiro mês da minha conversão, telefone, eu era, fala aqui para os meus irmãos, eu era viciado em videogame. Nossa, Naquele tempo era. só videogame. Mas não era Free Fire, não. Era Free Fire, era Minecraft, era GTA, era tudo. Então, meus irmãos, eu gastava horas e horas em videogame. Por quê? Porque eu era inclinado a fazer isso. Por quê? Porque eu não conhecia a Deus. Porque eu não confiava em Deus. Então eu procurava outra fonte em que eu pudesse confiar. Em que eu pudesse satisfazer meus desejos ao olhar. Era Minecraft até umas horas. Só faltava ver o mundo quadrado. Era desde, meus irmãos. Pecados também pornográficos. Depois que eu conheci o Evangelho, passei mais ou menos um mês, ou foi 2, sem jogar videogame. Por quê? Agora sim, eu fui salvo. Agora me esconder. Cristo morreu em meu lugar. E por isso eu fui justificado. Eu fui declarado justo. Por quê? Porque alguém em meu lugar recebeu a minha culpa. E agora, em gratidão, eu tenho que servir. Agora sim, não posso ser mais condenado. Agora sim, eu sou salvo. Cristo deu a sua vida por mim. E o que mais eu poderia querer nessa vida? Então, que nós possamos meditar nessa palavra. Será que eu sou perfeito diante de Deus? Não em mim mesmo, porque nós não somos perfeitos. Será que quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus vê Cristo em nós? Será que fomos realmente justificados pela fé no Senhor Jesus? Será que nós cremos que realmente fomos justificados pelo sangue de Cristo? Será que confiamos na expiação do sangue de Cristo, o qual purifica todos os nossos pecados? Será que lutamos contra os pecados da mocidade? Porque assim, quando você começa no Evangelho, né, tem até um vídeo lá no Instagram, que são dois cristãos falando. É o cristão convertido e o cristão mais velho. Aí o convertido fala: é fácil, pode ser fácil. Isso aí eu posso tirar de letra. Aí o cristão mais maduro fala: fala para ele que não é tão fácil assim não. Não é desse jeito. Por quê? Porque quando nós estamos no primeiro amor, é como se o pecado não estivesse tentando a gente. Então por isso que nós abandonamos velhas práticas, porque o nosso amor está inflamado por Cristo, porque só queremos Ele, somente Ele. Por isso que de primeira nós não caímos em pecado, mas depois de um mês, depois de 2 meses ou 3 meses, nós temos a tendência de nos esfriar, infelizmente. Mas que nós, meus irmãos, aqui, né, já concluindo, a irmã já está aí de pé para terminar. Já concluindo, né, já deu 1 hora aqui e 19 minutos. Concluindo, que nós então possamos não ser mais Jacó, enganadores. Porque mentir não é só você esconder ou distorcer a verdade diante de alguém e falar uma versão distorcida daquele fato. A mentira não é somente isso. A mentira é você falar uma coisa e viver outra. É a mentira na prática. Então nós também temos que ser ortodoxos. Crença correta. Ortodoxia, crença correta.
e ortopraxia, a prática correta. Então, que nós possamos não ser mais Jacó, enganadores, vivendo na ilusão e na mentira, mas Israel, pessoas que estão em comunhão com Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, com essa palavra. Peço que os irmãos se coloquem de pé para nós orarmos. Como havia dito, esse estudo é só a parte teórica, né? Até mesmo porque, apesar de mim, eu tenho pouco conhecimento, né? Infelizmente. Eu falei pro irmão Leandro: irmão, se eu começar essa série, ela vai demorar mais de um ano, porque é uma vez por mês e não dá para o 25. Mas, meus irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, ó Pai, de todo mal. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nos ajuda, Pai, a considerar tudo aquilo, Senhor, que foi falado hoje. A começar, Pai, de Moisés também, que nós vimos o Teu servo, que viveu muitos anos antes de nós. Apesar do povo de Israel estar em meio a dificuldades, reclamando, Moisés, porém, clamava ao Senhor, e o Senhor ouvia e respondia às suas orações. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a não sermos pessoas frias, fracas, débeis e frouxas diante de Ti, Senhor, e diante da oração. Nos ajuda, Pai, a clamar e a falar, Senhor, em alta voz o Teu nome. Nos ajuda, Deus, a nos trancar em um quarto e ficarmos ali, orando, Senhor, e jejuando, lendo a Tua palavra. Nos ajuda, Deus. Quebranta, Senhor, nosso coração. Que o Senhor nos faça, Pai, de fato, derramar lágrimas. Nos ajuda, Pai, a nos arrepender de nossos pecados, de nosso arrependimento superficial. Venha ter misericórdia, Pai, de nós. Que o Senhor venha nos santificar. Quebranta, Pai, nossos corações. Não deixe mais sensíveis ao pecado. Que diante das dificuldades e das oposições em nossa vida, que nós possamos orar. Ó Deus, guia-nos no caminho que devemos andar. Nos ensina, Pai, a fazer Tua vontade. Que o Senhor possa nos purificar, seja por meio de Tua palavra, seja por meio da fornalha da tribulação. Que nós, ó Pai, possamos não ser Jacó, mas Israel. Nos ajuda, Pai, também a comer o pão da comunhão e abandonar o fermento, ó Deus, o pecado. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor também abençoe essa família, a nossa irmã Francilene, seus filhos Moisés, Leonardo, Maria Guadalupe, seja, Pai, também com Isaac, nosso irmão Cícero Pereira, quer dizer, Cícero Augusto, que está aqui, seja também, Pai, com o nosso querido irmão Taslan. Venha ter misericórdia, Pai, dos que também não vieram. Que esse lugar, Pai, venha cheio de pessoas, Senhor, piedosas. Ora também, Senhor, pelo alimento que será servido. Já te dando graças pela providência nessa casa. Que o Senhor possa providenciar todo o bem, físico e espiritual, a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.